Em fé nessa noite, amém? Feche seus olhos como você está. Vamos orar ao Pai nessa hora. Pai, nós oramos nessa hora e com a convicção, com a certeza e com a expectativa de que algo vai acontecer no nosso interior. Nós cremos que a nossa mente será renovada, será transformada, o nosso espírito será ativado. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos e te peço o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Cristo. Senhor, transforma cada um que aqui está nessa noite, traz revelação da tua graça, traz a revelação do Evangelho, traz a revelação do teu favor, nos mostra que não é sobre o nosso mérito, não é a nossa obra, mas é aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, que ali na cruz nós fomos perdoados, que ali na cruz nós fomos justificados, e hoje nós temos acesso plenamente a toda a provisão, nós temos acesso a tudo aquilo que nós necessitamos. Senhor, que hoje nós estamos de pé diante de Ti, para que o Teu nome seja exaltado através de nós. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos e declaro que hoje o Teu Espírito irá mover no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos, aleluia. Então hoje, vamos compartilhar na sequência, iniciamos na última semana, falando acerca do Evangelho é o poder de Deus. E como você sabe, o Evangelho, ele é muito simples, mas ele também é muito profundo. Então é necessário que eu e você tenhamos esse espírito de revelação, porque não é uma questão natural, não é uma questão de entendimento e compreensão natural, não existe algo do Espírito aqui. Existem muitas pessoas que eles acessam o nível de revelação do Evangelho, e aí por conta de não preservar o seu coração, vamos chamar assim, o seu coração com uma expectativa de receber mais, no sentido de profundidade, ele acaba desprezando, ok? E aí ele não acessa essa profundidade que está na mensagem do Evangelho. Então existe, essa perspectiva das pessoas, que o Evangelho está ligado com tudo aquilo que a Bíblia fala, e de fato o Evangelho está na Bíblia, está na palavra de Deus, só que é necessário nós não somente conceituarmos, mas você estar fundamentado, estar convicto, ter esse entendimento, revelação de fato do que é Evangelho, porque senão o pessoal acha que Evangelho é o quê? Evangelho é Deus dar um carro para ela, Evangelho é Deus agora fazer aquilo que ela quer, Evangelho é Deus proteger ela de algum mal, ou seja, é curar ela de uma enfermidade. Só que na verdade, essas coisas todas, elas são consequências do Evangelho, mas é necessário nós sabermos qual que é a essência do Evangelho, qual que é o fundamento, qual que é o cerne do Evangelho, o que é o Evangelho. E esse é meu encargo, nesse tempo de compartilhamento, e principalmente hoje essa mensagem ela é fundamental, para nós avançarmos nesse entendimento. Eu já ministrei para você que o livro, ou melhor, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é esse evangelho de maneira sistemática, Paulo, obviamente guiado pelo Espírito Santo, ele ministra, ou seja, ele escreve nesse formato de carta à igreja de Deus que estava em Roma, a ponto de trazer clareza para eles. Por quê? Porque essa igreja em Roma, então, ela era uma igreja misturada, havia cristãos que eram judeus, e haviam cristãos que eram gentios. Então por isso que nós vamos ver Paulo usando muitos elementos da religião então judaica. Nós vamos ver Paulo trazendo ali esse confronto, colocando gentios e judeus. Se você lê os primeiros capítulos, você já vai notar isso. Então vai ter sempre esse confronto, sempre esse conflito. Por quê? Porque o objetivo do apóstolo Paulo é que esse evangelho seja entendido, compreendido. Então o evangelho, ou seja, antes de nós entrarmos nesse cerne hoje do evangelho, nós precisamos de entender que o evangelho é para ser compreendido, irmãos. Ele é simples, ele não deve ser complicado, ele é profundo, ok? Isso que é o fascinante para mim do evangelho. Fascinante é que ele é muito profundo, ok? Só que ele é muito simples. As pessoas complicam o evangelho.
E hoje você vai ter a revelação dessa simplicidade do Evangelho, e o seu coração vai se encher de fé, em nome de Jesus, amém? Vamos lá então, Romanos capítulo 1, abra aí, Romanos capítulo 1, acho que precisa ligar uma luz a mais, eu pedi para os irmãos trazer a Bíblia de papel, aí eles trazem e eles não ligam a luz, daí não dá, né? Então liga a luz aqui, uma luz para os irmãos lerem, senão eles vão dizer, o pastor manda trazer a Bíblia e eles não ligam a luz, é escuro, como é que eu vou ler, pastor? Então não vou trazer mais a Bíblia. Tem como ligar uma luz aí? Não. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Semana passada nós falamos do versículo 16, né? E eu estava com a pretensão de hoje falar de todo o versículo 17, mas eu não vou conseguir. Porque eu tenho compromisso comigo mesmo, de 9h30 eu estar finalizando, e se eu quiser falar de todo o versículo, nós não vamos sair daqui 9h30 não, a gente fica aqui até, né, tarde, mas para mim finalizar, e eu sei que você gosta de me ouvir, eu também gosto de falar para você, mas o Senhor está trabalhando na minha vida, amém? E então nós não vamos conseguir falar de todo o versículo, eu vou falar somente da primeira parte desse versículo, que é poderoso, amém, irmãos? Eu também estava me ouvindo, né? Você sabe que eu prego e eu me escuto, né? Várias vezes durante a semana, e muitas vezes, para ver se a minha pregação faz sentido, né? Eu preciso fazer isso. Eu estava notando como eu grito na pregação, né? Eles botam esses vídeos eu gritando, porque só me deixa pior ainda. Eu digo, cara, eu grito demais. Daí eu perguntei para mim, para que gritar? Mas na verdade não é um grito, né? É uma convicção tão grande, né? Que o Espírito flui. Eu vou tentar também me controlar. Já notou, né? Que eu estou falando mais. Mas se fluir, aleluia. Mas não precisa gritar. Amém, irmãos? Como é que é? Deus está operando, lembra daquela, cara? Passando na frente da igreja, uma gritaria, e o cara passou e perguntou para o cara que estava na porta, o que está acontecendo? E Deus está operando. Eu disse, então é sem anestesia, porque está o griteiro todo. Amém, irmãos, aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mais uma vez, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Então nós vamos falar sobre a justiça de Deus. O que é justiça de Deus? A justiça de Deus é essa essência, ou seja, esse cerne do Evangelho, é a essência da salvação. A salvação, ou melhor, o Evangelho, não está ligado com o aspecto dos sentimentos, não está ligado com a questão das experiências. O Evangelho está ligado com a justiça de Deus. O centro do Evangelho, o cerne do Evangelho, né? Ou seja, o núcleo, o fundamento dele está ligado com a justiça. Isso é Evangelho. E o que é a justiça? A justiça, esse é o principal ponto. A justiça que Paulo fala aqui, e essa é a maior confusão que existe, e só isso aqui já vai resolver muitas coisas na sua vida hoje. As pessoas acreditam que quando Paulo está falando justiça de Deus, ele está falando sobre um atributo de Deus. Deus é justo, sim, mas Paulo não está falando sobre o atributo de Deus, ele não está falando sobre uma característica, ou melhor, sobre um aspecto do caráter de Deus, Deus sendo justo, não. Paulo está falando de uma ação aqui, ele não está falando de uma característica de Deus, ele não está dizendo que Deus também não é justo, não, Deus é justo sim, mas ele está falando da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é o que Deus é, a justiça de Deus que Paulo fala aqui é daquilo que Deus fez. Então essa é a principal diferença. Então justiça de Deus, ou seja, onde está o Evangelho. O que o Evangelho revela? O Evangelho revela a justiça de Deus, ok? Só que a justiça de Deus não é um traço do caráter de Deus. A justiça de Deus falada aqui não é um atributo de Deus.
A justiça falada aqui é uma ação, é uma atitude que Deus fez em prol, em favor do pecador. É sobre isso que Paulo está falando. Então o que ele está dizendo? Que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. O que as pessoas precisam ter revelação? O que as pessoas precisam ter conhecimento para ser salvo? Da justiça de Deus. Imagina se o Evangelho, e a palavra Evangelho, você já ouviu isso, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Então imagina agora, o Evangelho revela a justiça de Deus. Imagina se essa justiça fosse sim o caráter de Deus. Então o Evangelho revela o caráter de Deus. Isso seria boa nova para mim e para você? Não seria boa nova. Imagina. Quando Deus se revela, a santidade de Deus se revela para mim e para você. Não é uma boa notícia. Como que nós ficamos? Nós somos, pecadores. Nós viemos lá, herdamos de Adão o pecado, e eu e você também, vivíamos no nosso pecado, nos nossos pecados. Então, se o Evangelho revelasse, olha só que importante isso aqui, se o Evangelho revelasse esse caráter de Deus, não é boa notícia. Ok? Não é boa notícia, por quê? Porque é botar eu e você de um lado sendo pecador, e Deus de outro lado sendo santo. Aonde que está o Evangelho aqui? Aonde que está a boa notícia aqui? Aonde que está a boa nova aqui? Aonde que tem salvação aqui? Não é salvação assim. Está entendendo? Então aqui, justiça de Deus não é sobre esse atributo de Deus. Justiça de Deus está ligado com aquilo que Deus fez. A justiça de Deus, aqui em Romanos, é sobre a dádiva que Deus nos concede em Cristo Jesus. Então o Evangelho, preste atenção, não é sobre o que o homem fez, não é sobre o que o homem deixou de fazer. O Evangelho, a justiça de Deus que está aqui dentro do Evangelho, está ligado com aquilo que Deus fez. Mas o que é essa justiça? Vou aprofundar um pouquinho nela. O que é essa justiça? Nós podemos dizer aqui que a justiça é uma espécie de padrão de Deus. Justiça aqui significa que algo está em conformidade com a exigência de Deus. Algo está consoante com a exigência que o próprio Deus tem. Ou ainda, justiça aqui é tudo aquilo que é aceitável e que causa prazer em Deus. Só que essa justiça aqui, ela não é do homem, é justiça de Deus. Então a justiça de Deus é uma justiça que é proveniente de Deus. Da onde vem essa justiça? De Deus mesmo. Quem provê essa justiça? O próprio Deus que provê essa justiça. Então essa justiça, ela é proveniente de Deus, é uma justiça providenciada por Deus através de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Retomando, Romanos capítulo 1, versículo 17, diz o quê? Diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, amém? E eu estou falando para você o que é a justiça de Deus. Eu falei para você que justiça de Deus aqui não é um atributo de Deus. Justiça de Deus está ligado com a dádiva que Deus nos dá. Só que essa justiça então está ligado com algo que está em conformidade com Deus. Algo que deve ser aceito pelo próprio Deus, algo que é então agora proveniente do próprio Deus, e algo que é provido pelo próprio Deus. Porque sabe por que nós somos aceitos por Deus? Nós somos aceitos por Deus por conta da justiça de Deus. Então olha só que interessante, Deus provê para Ele mesmo uma maneira de nos tornar aceitos por Ele. Porque como que nós nos apresentamos diante de Deus? Eu e você nos apresentamos, então, com o quê? Com o nosso pecado. Nós nos apresentamos com a morte. Como que Deus vai nos aceitar? Não, é isso aqui que é o Evangelho, irmãos. Deus precisou fazer algo para nos tornar aceito por Ele mesmo. Porque nada que o homem possa produzir, e aqui eu estou falando do pecado, vamos pensar no aspecto negativo. Pecados, coisas ruins.
o homem não vai ser aceito por fazer isso, mas também o homem não vai ser aceito por fazer as coisas certas, porque nada que o homem provê é suficiente para que ele seja aceito pelo próprio Deus. Para que o homem seja aceito pelo próprio Deus, somente Deus pode prover, e isso que Deus provê se chama justiça de Deus. A justiça de Deus está ligado com algo que Deus nos deu. A justiça de Deus, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17, é uma justiça que satisfaz a Deus, não é sobre o caráter de Deus. E aqui talvez vai ficar mais fácil para você entender. A justiça de Deus é como uma roupa que Deus nos deu. Então eu e você vamos nos apresentar diante de Deus de maneira natural, só que não tem como. A Bíblia, irmãos, ela é cheia de vislumbres da justiça de Deus, e eu vou falar de um mais específico, mas eu vou citando alguns outros, não vai estar ali, enfim, na palavra, mas enfim, vai me ocorrendo aqui. Agora me ocorreu sobre a história de Esther. Quantos conhecem a história de Esther aqui? Lembra? Rainha Esther. O que aconteceu? Lembra o que teve que acontecer com ela até ela se apresentar com o rei? Ela foi preparada durante 6 meses. Para quê? Para ser apresentada diante do rei. Ela não podia se apresentar de qualquer jeito, ela não podia ir de qualquer maneira. Não importa as atitudes dela, não importa se Esther era uma menina boa ou uma menina má, não importa se ela era bonita, se ela era feia, não, ela precisava ser preparada para se apresentar. E quem preparou Esther para se apresentar diante do rei, irmãos? Quem? Que ficou aqui meio aberto, né? Mas se você tivesse pegado a justiça, você já ia falar. Foi o próprio rei que preparou Esther para se apresentar diante dele. É isso que é a justiça de Deus. É Deus nos prepara para nos apresentar diante dele mesmo. Isso que é justiça. Então, ou seja, Deus nos deu uma roupa, e o nome dessa roupa é justiça. Ok? Justiça. Mas para que essa roupa? Para nós nos apresentarmos diante dele. E por conta dessa roupa, nós somos aceitos por Deus. Por conta dessa roupa, nós somos justificados. O que quer dizer justificados? Justificados quer dizer ser aceito por Deus. Então isso que é justiça. Tem uma outra história, eu quero ler com você lá em Gênesis 27. A história de Jacó e Esaú. Quantos conhecem a história? Filhos de Isaac e Rebeca. Você sabe da história? Os dois, eles eram irmãos gêmeos, né? Eu lembrei de uma história agora que o cara falou que o cara contou que ele tinha filhos que eram gêmeos, e ele disse: eu também tenho. Tá, mas qual que é a idade? Um é 7 e o outro é 9. Daí confundiu. Ele não entendeu o que é. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Só que a palavra diz o quê? Que no ventre de Rebeca eles já estavam num conflito. E aí na hora do nascimento, o que acontece? Jacó vai nascer primeiro. Não, aí Esaú que vai nascer primeiro. Eles ficaram numa briga ali, quem nasce primeiro. Porque a bênção estava sobre o primogênito. E aí diz que Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu grudado no calcanhar dele. E ali já sinalizou alguma coisa. E aí, eles nasceram, foram crescendo. E a mãe, Rebeca, sinalizou, que Jacó, eu acredito pela situação toda, Jacó ele era o nene da mamãe, o preferido da mamãe. Depois você lê a Bíblia e você vai ver. Jacó era o preferidinho da mamãe. Aí aqui o texto, aqui em Gênesis 27, conta o quê? Conta que Isaac, ele está prestes a morrer, ele já não consegue ver naturalmente, a visão dele está muito turva, e aí ele chama Esaú, o filho dele, e diz: meu filho, é o seguinte, teu pai está indo, está terminando os dias do teu pai aqui, então é o seguinte, tu pega uma caça, vai lá e caça um animal, faz uma comida para o teu pai, e aí uma comida que teu pai gosta, do jeito que teu pai gosta, temperadinha, do jeito que ele gosta, aquela coisa toda, traz para mim aqui, que eu vou te abençoar. O pai ia abençoar ele, liberando a bênção do primogênito sobre ele.
Só que aí o que acontece? Rebeca está ouvindo atrás da porta. O que ela fez? Foi lá e falou para Jacó: Jacó, é o seguinte, agora é a nossa hora. Vai lá, já vou fazer aqui uma comida. Eu acho que já estava pronta, só descongelou, botou no micro-ondas. Já estava pronto, já fez a comida, já pega o seguinte, e aí tu vai te apresentar diante do teu pai. Por quê? Porque ele disse para Esaú, só que tu vai no lugar de Esaú. Então é o seguinte, para que teu pai te abençoe, sabe o que tu vai fazer? Tu vai pegar a roupa de Esaú. Lá em Gênesis 27, versículo 15 e 16 diz assim: depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então olha só, Jacó se vestiu de Esaú para se apresentar diante de Isaque, e aqui está um vislumbre da justiça de Deus. Da mesma maneira aconteceu conosco. Da mesma maneira que Jacó se vestiu de Esaú, eu e você nos vestimos de Cristo, para nos apresentar diante de Deus. Jacó se vestiu do irmão mais velho que Esaú, nós nos vestimos de Cristo, que é o nosso irmão mais velho, para nos apresentar diante do Pai. E aí a Bíblia diz, lá no versículo 26 agora, mais à frente: então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Então o que acontece? Jacó foi abençoado porque ele estava vestido de Esaú, amém? Nós somos abençoados, sabe por quê? Porque nós estamos vestidos de Cristo, a justiça de Deus nos cobriu. É como o texto ali, Isaque então cheirou, aspirou, e ele sentiu o cheiro de quem? Ele sentiu o cheiro de Esaú, e ele disse: esse é o meu filho. Só faltou ele dizer: esse é o meu filho amado. E aí Jacó foi abençoado, por conta que ele estava vestido de Esaú. Pastor, mas isso é injusto. Mas essa é a nossa história. Por que você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, Pai, em nome de Jesus, você chega vestido de Cristo diante de Deus. Deus não olha para você, Deus não sente o cheiro do seu pecado, não, pelo contrário. Deus sente o cheiro do sacrifício perfeito do Calvário de Cristo, e por conta do sacrifício de Cristo, Ele abençoa você. Você é abençoado por conta de Cristo, e eu quero dizer que isso que é Evangelho, a justiça de Deus que foi nos dada, a justiça de Cristo que nos vestiu. Você está vestido de Cristo, assim como Jacó foi abençoado, porque ele estava vestido de Esaú. Eu e você somos abençoados, porque nós estamos vestidos de Cristo. Esse é um vislumbre da justiça de Deus. É isso que é Evangelho. É isso que o Evangelho revela. O que o Evangelho revela? Que você tem que fazer as coisas? Não, o Evangelho revela que Deus já fez em Cristo Jesus. O Evangelho não é sobre o homem fazer, não é sobre o mérito do homem, não é sobre as obras do homem, não é as obras erradas, tampouco as obras certas, mas o Evangelho é sobre a obra de Cristo. O Evangelho é sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é dada ao homem. E o que isso significa? Isso significa que o homem agora, por conta da justiça que recebeu, ele pode satisfazer as exigências de Deus. Oh, irmãos, o Espírito nos dê revelação disso, porque isso aqui transforma a sua vida, isso aqui liberta você, porque a maioria dos cristãos que não tem a revelação da justiça, não tem, eles chegam diante de Deus cabisbaixos, eles chegam diante de Deus: Senhor, olha a minha situação,
Eles chegam diante de Deus e antes de pedir algo para Deus, antes de receber provisão, o que eles fazem? Eles têm uma longa lista, uma extensa lista de pecado que precisa ser confessado. Por quê? Porque como é que eu vou pedir para Deus se eu aprontei ontem? Como é que eu vou pedir para Deus se eu estou devendo para Ele? Imagina, é muita cara de pau eu falar, pedir para Deus alguma coisa. É muita cara de pau eu agora vim aqui pedir para Deus, para Ele me abençoar, para Ele resolver o problema no meu portão. Se eu estou devendo para Ele, se eu briguei com a minha esposa, se eu briguei com a minha sogra, se eu estou devendo negócio lá, se aconteceu isso, como que eu vou chegar diante de Deus? Mas é muita cara de pau. Mas é isso, irmãos. É muita cara de pau de Jacó chegar diante de Isaac para ser abençoado, sim ou não? Quando você lê essa história de Jacó, como é que você fica? Cara, Jacó é malandrão, né? Ele é malandro. Ele botou a roupa de Esaú, passou o perfume dele, esfregou uns pelos no pescoço, aquela coisa. E se você ler o texto, Isaac diz assim: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Oh, irmãos. E é interessante essa do cheiro, eu gostei de ver agora, né? Porque lembra no Antigo Testamento, se você olhar no Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam para Deus, não era? E lembra que Deus fazia o quê? Se agradava do cheiro do sacrifício. Tudo aquilo era um vislumbre. Diz que subia, né? O cheiro, a gordura era queimada. A gordura era queimada, né? Era sacrificado, o sangue derramado, mas a gordura, o que acontecia com ela? Era queimada. E o cheiro, né? Irmãos, estão pensando em churrasco, né? Está na Bíblia, eu vou falar um dia sobre isso. E aí queimava o sacrifício, e aí diz que Deus recebia esse sacrifício como aroma suave. Só que aqueles sacrifícios lá estavam apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para satisfazer a Deus. Por isso que eu e você chegamos diante de Deus vestidos de Cristo, a justiça de Deus agora, e aí nós somos abençoados. A justiça de Deus no homem agora, ela significa o quê? Que Deus, a justiça de Deus, significa que Deus procede, é Deus que faz, amém, irmãos? Não tem nada a ver conosco aqui. É Deus que procede, que promove uma maneira de nos tornar aceitos por Ele mesmo. Porque o que Deus quer fazer com o pecador? Deus quer tornar o pecador aceitável. Deus quer levantar o pecador. Como você viu, a queda, o pecado derrubou o homem. E qual que é o objetivo do Evangelho? É colocar esse homem de pé novamente, para cumprimento do propósito de Deus. Então o que Deus faz? Deus precisa agora levantar o pecador. Irmãos, no final de tudo, o Evangelho, ele vai desenvolver tantas coisas boas na sua vida, mas no final de tudo, é eu e você estarmos de pé diante de Deus. Existe um resultado do Evangelho aqui, mas existe um resultado do Evangelho que vai ser naquele dia. A palavra diz que vai ter um dia que eu e você estaremos diante de Deus. E a pergunta é: como nós estaremos diante de Deus? Já começamos a pensar nos pecados, né? Meu Deus. Sabe por que Deus nos faz aceitos para Ele mesmo? É para que naquele dia você não tenha medo. Naquele dia você pode chegar diante de Deus vestido de Cristo. Naquele dia você pode chegar diante de Deus como sendo aceito por Ele mesmo, porque não é você que produziu justiça, é Deus que produziu justiça para aceitar você, para receber você. Portanto, a justiça de Deus é o método que Deus utiliza para a salvação do pecador, a fim de apresentar esse pecador para Ele mesmo. Por isso que Jesus diz, né? Eu virei e buscarei vocês para mim mesmo. João 14. Então esse é o objetivo. Deus pega o pecador,
Deus quer salvar o pecador, Deus quer redimir o pecador. Então a justiça de Deus é esse método todo que Deus utiliza para colocar esse pecador de pé, para colocar esse pecador como perdoado, para fazer esse pecador aceito, justificado, para quê? Para que ele possa ser apresentado diante de Deus. Então isso que é justiça. E aí a palavra então, o versículo continua, ou melhor, é isso que ele fala, essa primeira parte, que a justiça é revelada no Evangelho. Sabe o que define se uma pregação, se um ensino é Evangelho? Se ele fala da justiça de Deus. Se não fala da justiça de Deus, não é Evangelho. Pode ser outra coisa, pode ser palestra motivacional, palestra de performance, pode ser qualquer outra coisa, mas se o ensino, se uma pregação não falar da justiça de Deus, não é Evangelho. Por quê? Porque o texto está dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e somente no Evangelho, o conteúdo do Evangelho é justiça de Deus. Então existem muitas pregações que não é Evangelho, falam de Deus, falam da Bíblia, mas não falam do Evangelho, não falam da justiça de Deus. Então é aquela coisa que a maioria das pessoas gostam, né? Eu sei que você não. É os que não vieram, né? Até teve semana passada, chegou uns testemunhos em mim que eu fiquei, não sei se eu fiquei apavorado, na verdade. Pastor, o fulano lá falou que foi pegado o culto domingo, o senhor deu umas pegadas. Eu fiquei pensando, que pegada que eu dei, cara? Não, o senhor falou do ar e das garrafinhas d'água. Quase que eu rasguei a minha veste. Meu Deus, eu estou começando uma série falando do Evangelho, falando de Jesus, e a pessoa diz o que chamou a atenção na pregação foi a garrafinha e o ar-condicionado. Mas eu procurei entender isso, por quê? Porque normalmente eu não falo essas coisas, né? Então eu me justifiquei nisso aqui. Tá bom, amém, aleluia. Mas as pessoas querem o quê? Elas querem ouvir algo, né, que provoque elas, no sentido de quê? De que elas apanhem, entendeu? É isso. Mas eu quero dizer para você, se você vier aqui com o intuito de você apanhar, não venha, porque você não vai apanhar. Não, você vai ouvir a pregação do Evangelho, da justiça de Deus, aquilo que Ele fez por você. Só que, preste atenção, aqui é um ponto importante. Se a pregação do Evangelho não confrontar você, aí nós estamos que nem o time do Grêmio. Está complicada a coisa. Sabe por que as pessoas querem ouvir algo, né? Eu usei a expressão apanhar, mas na verdade o que é? Não é apanhar no sentido conotativo, né? Figurado. Isso. O que ela quer? Ela quer ouvir que eu diga o que ela tem que fazer, é isso. Entendeu? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro, tem que fazer assim, tem que fazer assim com teu marido, tem que jogar ele pela janela, tem que fazer assim com a tua esposa, tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito. Aí, pastor, aí sim, é isso aí, olha lá. É porque nem você vai lá e faz e diz, o pastor que falou. Não, o meu chamado é pregar o Evangelho, não é dizer que você tem que fazer com seu marido. O Espírito Santo vai guiar você por toda a verdade, amém? Eu até posso aconselhar você, mas vou aconselhar aquilo que o Evangelho diz, o que a justiça de Deus fala. Mas o que as pessoas querem? Elas querem ouvir aquilo que tem que fazer. E isso é um problema, por quê? Porque se torna um vício. Então eu só recebo uma mensagem, uma pregação que está ligado com aquilo que eu tenho que fazer. Então a minha mente não consegue compreender, eu não consigo me aprofundar naquilo que Deus fez em Jesus Cristo, porque a gente acha que isso aqui eu já sei como é que é, não, já sei, tá bom, isso aí é amor de Deus, é graça, é favor, é tudo. Só que se você acredita que para ser aceito, para se apresentar diante de Deus, está ligado com aquilo que você faz, preste atenção, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Não entendeu nada do Evangelho. Nossa, por isso que eu falei, estamos igual o time do Grêmio, tem que voltar. Hebreus 6, aos fundamentos básicos. Se você acha, por que a pessoa quer ouvir que ela tem que fazer? Porque na verdade a preocupação dela é em se apresentar diante de Deus.
Então eu preciso saber, as pessoas, né, por vezes elas convertem, elas falam, pastor, agora eu quero saber o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ela quer saber o que fazer, para quê? Para agradar a Deus, porque ela considera que ela vai agradar a Deus a partir daquilo que ela faz. Pastor, o senhor sabe, eu quero fazer tudo certinho. Parece bom isso, só que isso aqui não é evangelho, isso aqui não é justiça de Deus. O evangelho, a justiça de Deus que o evangelho revela, não tem nada a ver com aquilo que o homem faz, aquilo que o homem deve fazer. Isso está ligado com aquilo que Deus fez em Jesus Cristo. E esse é o fundamento que nós devemos permanecer. O evangelho é a justiça de Deus, e a justiça de Deus é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Só que esse evangelho ele manifestou. Lá em Romanos capítulo 3, olha só que poderoso esse versículo. Romanos 3, 26. Paulo diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Segura aqui. Paulo está dizendo, tendo em vista a manifestação da sua justiça em tempo presente. Então, a justiça de Deus é revelada no evangelho, amém? Então, Paulo está dizendo que não foi revelado antes, foi revelado no evangelho, foi revelado em Cristo agora. Vou mostrar outros versículos para você depois. Então, ou seja, mas agora tem a revelação, tem a manifestação no tempo presente. E aqui está, olha só a preciosidade desse versículo: a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que Deus é justo e justificador? Lembra que eu falei para você que essa justiça, ela é proveniente de Deus, e é Deus que provê essa justiça. Deus é justo por quê? Porque Ele justifica o ímpio. E Ele é justificador por quê? Porque é Deus mesmo que faz isso, não é o homem que faz isso. Então Deus ele é justo e Ele também é justificador. É Deus que avalia o homem, mas é Deus que dá provisão para que o homem seja avaliado por Ele mesmo. Então Deus ele é justo e Deus também é justificador. É isso que é o evangelho, é isso que manifestou agora. Então o evangelho é a revelação da justiça de Deus para e em favor do homem. Ela não é a revelação que eu falei para você, né, do atributo de Deus, da santidade de Deus, e Deus é santo. Deus sim, Ele é justo no seu caráter, mas não é isso que Paulo está falando. Então quando nós vamos olhar para as escrituras sagradas, irmãos, nós vamos ver os vislumbres na história da justiça. E eu quero ler só alguns versículos aqui, para mostrar que está aqui, é no evangelho. Por isso que Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Vamos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses 1, 26. Olha o que Paulo fala. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Que mistério é esse? A justiça de Deus no evangelho. Já existia, mas estava oculto, estava escondido, mas agora o evangelho revela. Então eu quero dizer para você, não há mais mistério. Essa é outra decepção que você precisa de ter. Tem pessoas que elas chegam em algum momento e elas dizem assim, não, isso aqui é um mistério. Não, não tem mais mistério, ele foi revelado. Ele foi revelado, não tem mais mistério. Quando a pessoa não tem, ela precisa procurar um mistério, mas não tem mais mistério. Paulo está dizendo que o mistério que esteve escondido, agora ele foi manifestado. Que mistério que estava escondido? A justiça de Deus. O evangelho estava escondido antes, mas ele não está mais escondido agora. Ele foi manifesto, ele foi revelado. A justiça de Deus, o evangelho. Lá Pedro também fala, 1 Pedro capítulo 1. Nós vemos essa semana, versículo 10. 1 Pedro 1,10 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava,
ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento, a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, para nós, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar, irmãos. Então, quando eu falo para você que nós estamos no melhor momento, é por conta disso. Antes estava escondido, agora foi revelado. Antes Cristo não era revelado, o Evangelho não era revelado, a justiça de Deus não era revelada, ela estava escondida, ela estava oculta, como eu mostrei para você, aqui na história de Jacó e Esaú, na história de Esther. Nós vamos ver isso lá no Éden. Lembra o que acontece na queda? Quando o homem ele peca, a palavra diz depois que Deus vem ter com Adão, e Adão está escondido, lembra? Deus pergunta, onde tu estás, Adão? Ele se esconde. Para Deus falar com Adão, o que ele faz, lembra? Deus faz roupas, veste Adão e Eva, para depois falar com eles. Ali já estava o vislumbre da justiça de Deus, ali Deus já estava mostrando o Evangelho. O que é o Evangelho? É cobrir o homem, para tornar ele aceito diante de Deus. É isso que é a justiça de Deus, é esse que é o Evangelho, é isso que é revelado. Romanos 3, 21, Romanos capítulo 3, versículo 21, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Não é sem lei, não existe mais a lei, não, está dizendo independente da lei, deixa a lei de lado, mas agora sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, amém, irmãos? Todos. Por isso que todos necessitam da justiça de Deus, por isso que todos necessitam do Evangelho, por isso que todos precisam ouvir a pregação das boas novas, por isso que todos precisam ouvir que em Cristo elas são perdoadas, por isso que todos precisam ouvir que Deus manifestou a sua justiça em Cristo Jesus, e Cristo Jesus agora conquistou algo e nos entrega de graça. Todos precisam ouvir que a justiça de Deus é uma dádiva que Deus concede ao pecador. Todos precisam saber que Deus, Ele enviou o Filho para salvação, não para condenação. Então isso não é mais um mistério, já foi revelado. O Evangelho traz a revelação da justiça de Deus, pois somente o Evangelho e somente no Evangelho temos a revelação. É por isso que eu e você precisamos de ter a clareza do Evangelho, para que a sua vida seja impactada, a sua vida seja mudada, transformada, sim, mas para que você se torne um canal de Deus e outras pessoas sejam transformadas através de você. Esse é o alinhamento que Deus está fazendo conosco, você ter convicção, você ter certeza, você ter clareza do Evangelho, para que você possa se posicionar diante de Deus, você possa chegar diante de Deus, mas também para que você possa levar esse Evangelho para outras pessoas. O Evangelho da graça, a justiça de Deus. Falar para elas aquilo que Deus fez na vida delas. Falar para elas aquilo que Cristo fez. Falar para elas do plano de redenção de Deus, aquilo que Deus planejou, não que o homem planejou. Essa é a necessidade da humanidade. O Evangelho, irmãos, preste bem atenção nisso. Não é sobre receber as bênçãos de Deus, ter os nossos boletos pagos, ou as nossas necessidades naturais supridas, embora isso aconteça por conta da graça, da misericórdia de Deus, mas a essência, o ponto central, o objetivo do Evangelho é tornar o homem aceitável diante de Deus, segundo o seu padrão de exigência. Isso que é o Evangelho. Porque quando você tem a revelação que você foi reposicionado diante de Deus, você pode entrar para receber graça diante do trono. Você pode pedir para Deus agora, porque você não vai pedir com medo. Você não tem mais medo, por quê? Porque o verdadeiro amor lançou fora todo medo. Por conta do amor Ele entregou o Filho, e agora nós cremos no Filho e recebemos justiça.
É por conta da revelação da justiça de Deus que você pode chegar diante de Deus para receber provisão, você pode receber cura para as enfermidades, você pode levantar todo dia de manhã com a cabeça erguida, não achando que você é melhor que alguém, mas sabendo que você é alvo da graça em favor de Deus, sabendo que você vai semear e vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Só que agora isso não é o Evangelho, isso é uma consequência da revelação do Evangelho, consegue entender? Isso é uma consequência da revelação do Evangelho. Você vai trabalhar, as pessoas acham que graça, não, graça é não fazer nada, não. Graça não é sobre fazer, graça não é sobre nós, graça é sobre o que Ele fez. Você precisa ter revelação do que Cristo fez. Quando você tem a revelação, você se levanta em fé, aí muda a sua história, muda a sua oração, muda. Você tem ousadia, você tem intrepidez agora, você vai passar por situações desafiadoras, mas você sabe que é aceito por Deus, irmãos. Por que os cristãos vivem debaixo de condenação? Porque eles acham que aquela circunstância que ele está passando é Deus pesando a mão, ou ainda acham porque o outro lá está fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo, então ele pergunta, o que tu está fazendo lá, que eu não estou fazendo, tem alguma coisa, tem que ter alguma coisa na minha vida. Então ele vai lá na igreja e dá uma oferta, achando que a oferta dele vai comprar Deus. Ou aí daqui a pouco ele vai para o outro extremo, né? Ele vai lá, não vou fazer mais nada, não vou no culto, não vou no GC, vou sair, vou quebrar a noite, porque não estou nem aí para nada. Não, ele não entendeu o que é Evangelho. O Evangelho é Deus fazendo ele ser aceito. Evangelho é uma posição, a justiça de Deus, Deus nos coloca numa posição agora diante dele, na posição de abençoado, favorecido, justificado, perdoado. É isso que é o Evangelho. Então agora eu estou passando por uma situação difícil, uma crise no meu casamento, nada muda, eu fui colocado de pé diante de Deus. Estou passando por uma crise financeira, nada muda, eu fui colocado de pé diante de Deus. Estou passando por uma crise no meu trabalho, nada muda, porque eu fui colocado de pé diante de Deus. Estou passando por uma enfermidade, nada muda, porque eu fui colocado de pé diante de Deus. Eu fui justificado, eu sou aceito por Deus, Deus me deu justiça. Irmão, se você não entender que nós recebemos provisão, que é essa justiça de Cristo para estar diante de Deus, preste atenção, a nossa experiência cristã é preocupante. Esse aqui é fundamento. Se você acha que tem que fazer alguma coisa para se apresentar diante de Deus, não, vamos voltar. Não, pastor, quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, vamos fazer muita coisa, mas não para ser aceito. Nós vamos fazer com a convicção que já somos aceitos. Para cumprir o propósito, nós vamos pagar um preço gigantesco. Aí eu vou dar o exemplo de uma mãe gerando um filho. Ela paga um preço, sim ou não? O marido entra junto, mas a mãe paga um preço maior, né? Diga amém, irmãs. Dá uma cutucada. Está vendo lá? Essa hora. Ela paga um preço gigantesco. Mas por que ela paga o preço? Porque é propósito de Deus. Por que nós pagamos um preço para fazer o que nós fizemos? O que nós fizemos? Reunimos, estamos aqui, oramos, jejuamos, reunimos nos GCs, evangelizamos, vamos nas casas, vamos para o encontro, fizemos imersão, tudo por quê? Não, nós estamos fazendo tudo isso para ser aceito por Deus. Não. Por que você é ofertante? Por que você é dizimista? Por quê? Não, eu estou fazendo isso aqui para que no dia do Senhor eu vou levar o meu cartão de dízimo e das primícias vou dizer, Deus está aqui, certinho, marcadinho. Esquece, errado. Nós fizemos tudo isso por conta do propósito de Deus, não para ser aceito. Nós fizemos isso com a convicção que já somos aceitos por Deus. Nós fizemos isso com a convicção que já estamos de pé diante dEle, tendo acesso à graça e favor para todas as áreas da nossa vida, irmãos. O Evangelho, então, já caminho para o final, o Evangelho, ele anuncia que Deus enviou Jesus, para que em Jesus fôssemos feitos justos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios 5, 21 diz assim:
aquele que não conheceu o pecado. De quem está falando aqui, irmãos? Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele, quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. Por quê? Porque Deus fez Jesus pecado, e em Jesus você foi feito justiça de Deus. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que você é aceito por Deus, segundo o padrão de exigência de Deus mesmo. Quando Deus olha para você, é a justiça de Cristo que está sobre você, e aí é como se fosse o selo do Imetro, entendeu? Ok, aprovado. Por quê? Porque eu estou vestido de Cristo. Eu não estou confiado na minha justiça. Nós recebemos a justiça de Cristo, e isso acontece pela graça, mediante a fé. Mas Cristo pagou um preço para que isso acontecesse. Graça é para nós, amém? Mas Cristo pagou um preço. Não é o nosso mérito, mas é o mérito de Cristo. E aqui agora, nós precisamos trazer a lei para essa conversa. Aqui agora nós precisamos trazer a lei. Por quê? Para que uma pessoa pudesse ser aceita por Deus, ou seja, ser justificada por Deus, ela tinha que cumprir a lei. Só que você sabe, ninguém conseguiu cumprir a lei. O que Deus faz? Envia Jesus, e Jesus satisfez a lei de Deus em seu favor. Jesus cumpriu a lei no seu lugar. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Era necessário que cumprisse. Então Jesus Cristo, o que Ele fez? Ele cumpriu com todas as exigências da lei. Eu não tenho tempo para mostrar para você agora, irmãos, todos os aspectos da lei, mas em nome de Jesus um dia eu vou fazer isso. Mas Jesus, Ele nasceu de uma mulher, quer dizer que Ele era homem. Então, para salvar um homem, tinha que ser um homem. Então, Ele nasceu de uma mulher. Você sabe, Jesus, Ele prestou obediência total à lei. Jesus não falhou em nenhum momento. Ele cumpriu com toda a justiça. Toda a justiça Ele cumpriu. E ainda mais, Jesus se envolveu com a condenação que a lei impôs sobre nós. Ele pegou a culpa. Preste bem atenção nisso. Para um homem ser aceito por Deus, era necessário o cumprimento da lei, amém? Mas nenhum homem consegue cumprir a lei. Deus envia Jesus para cumprir a lei em nosso favor. Jesus nasceu de mulher, Jesus obedeceu a lei, Jesus nunca falhou, Jesus nunca errou. Ainda assim, Jesus foi lá e assumiu a culpa que a lei impôs sobre nós, por conta do quê? Do pecado. Jesus pegou a culpa, e se Ele pegou a culpa, o que veio junto? A sentença. Qual que era a sentença? Morte. E aí o que Jesus fez? Ele foi para a cruz do Calvário, e você já sabe a história, Ele morreu e ressuscitou. Então a lei, preste atenção nisso, a lei não pode exigir mais nada. Por que a lei não pode exigir nada? Porque Jesus cumpriu com tudo, Ele satisfez a lei. E essa ação de Jesus rendeu o quê? Rendeu uma justiça adquirida, ok? Pela performance de Jesus, pela obediência de Jesus, pelo desempenho de Jesus, pela conduta de Jesus, ou seja, pelo mérito de Cristo, Ele conquistou uma justiça, amém? E aí o que Ele fez com essa justiça? Nos deu, e eu e você recebemos isso de graça pela fé, e a justiça de Cristo está sobre nós. Porque a justiça de Cristo está sobre nós, nós estamos vestidos da justiça de Cristo. Eu e você somos aceitos por Deus, eu e você podemos ficar de pé como justos diante da presença de Deus. Eu e você não precisamos mais ter medo, eu e você não precisamos mais agora mentalizar que nós somos pecadores, eu e você não precisamos mais ficar preocupados com os nossos débitos, não precisamos
precisamos mais ficar olhando para o cumprimento da lei, olhando com medo para o pecado. Nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, sabendo que eu estou vestido dele, eu posso chegar diante do Senhor. Então Deus primeiro Ele cancela os nossos débitos lá na cruz, porque Jesus pagou, e nós somos perdoados. Depois Ele nos dá da sua justiça, e esse é o final de tudo. O perdão dos pecados é o quê? O perdão dos pecados é o pagamento da nossa dívida, ok? Vamos imaginar que você tinha uma dívida impagável, não tem como pagar. O que Deus faz? Envia Jesus, Ele vai lá e paga no seu lugar. Ok, eu não sou mais devedor, a dívida está paga. Só que não termina aí. Deus agora nos dá a justiça de Cristo. Então é como se você recebesse um Pix na sua conta. Diga amém. Você recebe um crédito de Deus. Deus coloca um crédito, né? Nós vamos falar nas próximas semanas. Deus imputa, acredita, Ele coloca em você. Ele coloca em você um crédito. Que crédito é esse? A justiça de Cristo. Ele coloca na sua conta. Olha a mudança, irmãos, olha o que é o Evangelho. Evangelho então é Deus perdoando o nosso pecado, mas também é Deus nos dando da sua justiça. E eu e você somos justificados, aceitos por Deus segundo o seu padrão de exigência. Isso é justiça de Deus, é isso que é Evangelho. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Antes disso ele fala de todos os seus créditos naturais. Ele diz, eu sou fariseu, eu fui treinado por Gamaliel, enquanto a lei eu cumpri, irrepreensível. Mas depois no versículo 9 ele diz, o que na verdade eu quero é ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de quem, irmãos? A justiça que procede de Deus, baseado na fé. É essa justiça de Deus que está sobre a sua vida. É por isso que você é justificado, irmãos, diferente da justiça do homem. Diferente da justiça dos homens, que aponta para a força natural, para o potencial humano, que é revelada e ensinada nas doutrinas humanas, a justiça de Deus é revelada exclusivamente no Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé na justiça de Deus, que foi nos dada. Isso aqui muda toda a sua equação. Você foi aceito por Deus, você é justificado. Irmãos, isso aqui é Evangelho. Preste bem atenção nisso. Se você ouvir alguém ensinando algo que diz ser Evangelho e não fala isso que eu falei para você aqui, não é Evangelho. Se você ouvir alguém dizendo que você tem que fazer coisas para ser aceito por Deus, não é Evangelho. Se você ouvir alguém dizendo que você tem que obedecer para que Deus salve você, não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Se alguém disser para você que você tem que cumprir a lei para ser salvo, isso não é Evangelho. O Evangelho é a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus é o que Deus fez em Cristo Jesus e deu para você. Você recebeu, você é justo, você é aceito por Deus, independente das suas obras. Paulo vai dizer que agora nós sabemos, Romanos 3,19, agora nós sabemos que o homem, ele é aceito por Deus, independentemente das suas obras, ou ainda que ninguém é aceito por Deus por conta de cumprimento da lei, mas ele é aceito por Deus por conta de Cristo, por conta da justiça que ele recebeu. E se você é justo, irmãos, você é feito justo, não porque você fez, mas porque Cristo fez.
E se você é justo, eu quero dizer que você tem acesso agora. Não tem mais condenação sobre a sua vida, não tem mais acusação sobre você. O perdão de Deus, você é totalmente perdoado, você é profundamente amado, você é altamente favorecido, porque a justiça de Deus está sobre você. Então quando você vai pedir, Deus não vai olhar para o seu comportamento, não, Deus vai olhar para a sua justiça. E a pergunta é: em qual justiça eu estou confiado? Na minha justiça? A minha justiça não me dá acesso à bênção de Deus, mas a justiça de Cristo me dá acesso à bênção de Deus. É essa justiça que está sobre você. É por isso que você pode pedir, é por isso que você pode profetizar, é por isso que você pode declarar, é por isso que agora você pode se achegar diante de Deus sem medo, sem medo. É por isso que agora você pode enfrentar as circunstâncias sem medo. É por isso que você pode enfrentar os desafios sem medo. Por quê? Porque você está revestido de Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar nessa hora. Oh, irmãos, eu não sei você, mas eu sempre fico mais leve quando eu falo da justiça de Cristo. Semana que vem nós vamos falar sobre a fé. E essa é uma chave fantástica. Muitas pessoas acreditam que a fé é algo natural. Não, Deus é tão bom que Ele mesmo gera fé, Ele mesmo nos dá fé para receber dEle. Mas eu quero que você pense nessa noite naquilo que você já recebeu. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Quando nós éramos inimigos, Deus nos amou e entregou Jesus. Aí o texto diz: muito mais agora, sendo aceito, sendo justo, muito mais agora, tendo a revelação da justiça de Cristo. Pastor, então quer dizer que a pessoa pode viver do jeito que ela quiser, da maneira que quiser, pode pintar e bordar? Não, mesmo que você queira, você não vai conseguir viver assim. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você não tem prazer no pecado, por isso que você fica todo errado quando peca, quando fala alguma coisa errada, quando enfim tem alguma ação, você fica todo errado. É por quê? Porque o pecado não faz mais parte de você, você foi liberto do pecado. Só que o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que é justo, você tem que lembrar que já é perdoado, você tem que lembrar que Deus ama você independente das circunstâncias. Pastor, mas isso é licença para as pessoas pecar? Ela não precisa de licença para pecar, ninguém precisa de licença para pecar, ele peca sem licença mesmo. Mas o que eu falei para você, é aquilo que Deus fez por você, e a minha oração é para que o Espírito Santo traga revelação no seu coração. Deus não está esperando uma oportunidade para exercer juízo sobre você, Deus está com a mão estendida, com a destra para você. Deus está, a palavra diz que Deus está com os ouvidos inclinados para os justos. É por isso que quando você fala, Ele ouve. É por isso que você pede. É por isso que você pode pedir: Pai, Paizinho. É por isso que você pode pedir e vai receber. Você pode bater e a porta vai abrir. É por isso que você pode buscar e vai achar. É por isso que você pode semear, porque você vai colher até 100 vezes mais. Não é por conta de você, mas é por conta da justiça de Cristo que está sobre nós. É por isso que você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de provisão para o meu casamento. Senhor, eu preciso de provisão para a minha enfermidade. Senhor, eu preciso de provisão para a minha empresa, para o meu trabalho. Senhor, eu preciso de provisão financeira. E eu quero garantir para você: Deus vai ouvir você. Se você chegar baseado na justiça de Cristo, Ele vai ouvir você, e Ele vai liberar a provisão necessária para cumprimento do propósito dEle na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar nessa hora? Gostaria que você orasse por alguém, os nossos irmãos, membros, frequentadores, achasse alguém, e você liberasse essa porção sobre ele, como um testificar do Espírito, dizendo: você é justo, você é amado, você é aceito por Deus. Diga: Ele tem um plano na sua vida, Ele escolheu você. Declare a revelação, declare o favor,
Declare a vida abundante de Deus, em nome de Jesus. Isso, pode orar. Comece a declarar, comece a profetizar. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia.